Oi, aqui é a Clarice de novo. A gente está agora no segundo vídeo sobre os formulários de cadastro. Então, só para deixar claro de novo, revisar a estrutura geral, tá? Como eu falei no vídeo anterior, a gente elaborou um sistema de coleta de informações que começa no cadastro, que é o que eu vou falar agora, que é o formulário mais simples, na verdade, ele é só uma coleta de informações básicas para depois ter uma avaliação de entrada, que daí é uma entrevista, uma avaliação mais aprofundada. Os formulários mensais, que são os de andamento, que vão ser feitos a cada 30 dias, e a entrevista de desligamento, que é o último formulário. Então, aqui nesse momento, a gente vai falar do cadastro. O cadastro, gente, só para revisar, ele é feito bem rapidamente, ele não precisa ser feito por um profissional de saúde, ele pode ser feito por qualquer profissional minimamente treinado, porque ele puxa informações bem básicas mesmo, e ele é para ser feito bem rápido, na entrada mesmo, em até 24 horas depois da entrada do acolhido na instituição, certo? Então eu vou mostrar para vocês direto no PDF do próprio formulário. Lembrando que essa projeção aqui do PDF, ela não é exatamente como vocês vão ver quando fizerem online, vocês já viram, né? Que dá para imprimir aqueles formulários e ter uma versão em PDF como essa, que fica mais extensa, porque acaba trazendo todas as alternativas de resposta, a lista todinha impressa, ou fazer direto no computador. Então, ele é bem básico, ele começa perguntando informação sobre quem está fazendo esse cadastro, o nome e o documento do entrevistador. Aqui, só lembrando essas coisas que eu já falei para vocês, de que qualquer profissional pode fazer essa parte, ele deve ser feito logo na entrada, em até 24 horas. Caso o acolhido não esteja, não esteja apto ou disposto a responder as perguntas, pode ser feito por um acompanhante. E, obviamente, é importante que o maior número de informações seja coletado, especialmente as informações sobre endereço e contato dos familiares, e como para todos os formulários, isso é muito importante. O acolhido ele sempre tem o direito de não responder coisas que ele não se sente confortável, tá? Isso é uma questão de ética e é para tudo. Então, aqui, a razão social é o nome da instituição, aqui vai ficar bem extenso porque mostra a todos. O município da instituição também fica extenso na versão PDF, e daí começam os dados do beneficiário, do acolhido. Então, nome legal e nome social. Gente, é muito importante que mesmo que o acolhido tenha um nome social que ele deseja ser chamado, que se repita sempre o mesmo nome, certo? Que seja o mesmo nome preenchido em todos os formulários, porque senão a gente não consegue encontrar o caso com o mesmo caso nos diferentes formulários. Data de nascimento, a questão das documentações, gente. A pergunta aqui é se ele tem em mãos e qual é o número. O que que acontece? Às vezes ele não tem mais o documento, mas ele sabe o número de cor. Nesse caso, vocês vão botar ali, não tem o documento, mas está aqui o número do RG, por exemplo. E lembrando que para todos os documentos que ele não tiver mais, que ele tiver perdido ou não tiver, vocês vão ter 30 dias para tentar providenciar, ajudar esse acolhido a providenciar esse documento. Tá? Isso deve ser feito no processo de acolhimento dele. Então, isso serve para todos os documentos, RG, CPF, eleitor, e daí tem também o carteira de trabalho, que é importante que seja feito nesse período, caso ele não tenha, e PIS ou NIS. Características sociodemográficas, então, a gente simplificou bastante esse formulário da versão anterior que vocês fizeram, viu? Agora fica só se é brasileiro ou se é estrangeiro, se for estrangeiro ou se for brasileiro, botar a cidade e o estado, ou então botar o país de onde ele vem, o sexo, botando possibilidade de transgênero, origem étnica, estado civil, grau de instrução, a gente simplificou também, como acolhido define a sua moradia, se já trabalhou em alguma atividade, qual é a situação profissional, na verdade só distingue de trabalho informal, trabalho de bico ou trabalho com carteira ou sem carteira. Aqui tem uma parte de programa de transferência de renda, que é bem importante vocês colocarem, porque muitas vezes vai ser necessário que sejam providenciados outros sistemas de transferência que ele possa conseguir durante o processo, então é muito importante que a gente saiba o que ele já tinha quando chegou, certo? Isso aqui não é o que ele pode conseguir, é o que ele já tem naquele momento de entrada. A saúde, então,
simplificado, a gente só quer saber se é fumante ou não. Essa parte de saúde no cadastro, ela é feita basicamente só para a gente saber, informações que possam influenciar na permanência dele nessa instituição, né. Por exemplo, se ele é fumante, ele não está disposto a parar de fumar, talvez seja o momento de dizer: "Não, então aqui não é um bom lugar, a gente vai precisar transferir, o acolhido novamente". As substâncias que ele tem problema, tá, essa não é uma pergunta clínica de avaliação de padrão de uso ou informação sobre histórico de consumo, e sim só o que ele considera como sendo a razão que ele está ali, as drogas que ele tem problema com o consumo. Se ele é ou não portador de algum tipo de deficiência, a gente deixou aqui só as deficiências que possam influenciar a permanência dele dentro da instituição. Então, deficiência física motora, é importante que, se ele tiver, a instituição precisa ter acessibilidade, ou qualquer outra limitação assim que necessite alguma especificação da estrutura que ele vai estar. Problemas de saúde que possam precisar de tratamento, né? Muitas vezes eles estão com sífilis e precisam manter a administração de alguma medicação, e nesses casos é importante que a gente saiba disso já logo de entrada, para saber se está numa instituição onde vai haver uma equipe responsável a fornecer e monitorar o uso dessas medicações. Então, por isso, essa pergunta aqui. E também, né, gestação. Se for no caso de mulher, gestante, a gente precisa saber se a estrutura vai poder acolher uma mulher gestante, se tem a estrutura necessária para isso. Daqui em diante, gente, são coisas que não tem muito como mexer. Por quê? Porque são informações de contato, de rede de suporte. A gente precisa saber quem são as pessoas de referência para o acolhido, qual é o grau de familiar, e dados de localização, endereço e o maior número de informações possíveis de contato. Então, isso vai ter para a mãe, para o pai, para irmãos ou cônjuges, e para qualquer outra referência que a gente diz qual é o grau parental e passa as informações. Então, essa parte ela é um pouquinho extensa, mas não tem como fugir mesmo, porque são informações vitais para poder depois tentar resgatar esses vínculos. Dados sobre a instituição encaminhadora e município do órgão que encaminhou o acolhido, né? Acaba sendo uma lista bem grande dentro do PDF. E, finalmente, vamos chegar lá. Vocês não precisam imprimir isso, né? Vocês podem controlar isso caso tenha que fazer impressão, pular as páginas que não são da resposta. E recepção e admissibilidade, pergunta sobre se ele ficou ou não na instituição, a data que ele entrou e um checklist das coisas que precisam ser feitas nesse momento, que é passar o termo de ciência, contrato terapêutico, certo? Que tem que ser assinado, e o termo de adesão e voluntariedade e gratuidade, que também precisa ser assinado. Então, isso é só, na verdade, uma forma de lembrar vocês de que esses dois documentos precisam ser assinados e o acolhido precisa estar ciente dessas informações. E aqui acaba o cadastro do acolhido, é um formulário que é para ser feito em no máximo 10 minutos e na entrada dele, em até 24 horas depois da chegada dele na instituição. Tá bom, pessoal? Como eu falei inicialmente, aqui então tem o e-mail, caso vocês tenham dúvidas, perguntas sobre mais detalhes desse preenchimento. Esse e-mail vai estar disponível para vocês para fazer qualquer pergunta, tá bom? Obrigada. E a seguir a gente vai fazer o próximo vídeo de entrevista de entrada.